Oi, gente! A gente vai falar sobre a Quarta República, que também pode ser chamada como República Populista ou República de 46. Foi no período democrático no Brasil entre 1946 e 1964. Ela surgiu após o desgaste do regime ditatorial de Vargas e a crescente demanda por democracia, especialmente após o envio de tropas brasileiras à Europa na Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Vargas anunciou o ato adicional, que previa eleições presidenciais e abriu espaço para a formação de novos partidos. Os principais partidos da Quarta República foram a UDN, liderada por Carlos Lacerda e de caráter conservador e antigetulista, o PSD, com destaque para Juscelino Kubitschek, composto por antigos burocratas no Estado Novo, e o PTB, fundado por Vargas e voltado para os trabalhadores urbanos, como João Goulart como uma figura importante. Esse período foi marcado por intensa atividade política, até ser interrompido pelo golpe civil-militar de 1964, que impediu as eleições presidenciais de 1965. A Constituição de 1946 marcou o início da Quarta República no Brasil. Após as eleições de 1945, reformaram uma Constituinte promulgada em 18 de setembro. A nova Constituição trouxe avanços democráticos, como a aplicação do direito ao voto para homens e mulheres maiores de 18 anos, mas manteve a exclusão dos analfabetos e deixou de fora os direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. O governo de Eurico Gaspar Dutra, 1946-1951, eleito pela aliança PCD-PTB, teve uma política econômica inicialmente liberal, seguida por uma fase intervencionista com forte crescimento econômico em política extra, alinhou-se aos Estados Unidos, rompendo com a União Soviética e reprimindo partidos de esquerda como o PCB. Getúlio Vargas, de 1951 a 1954. Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil após vencer a eleição de 1950, quando derrotou o unionista Eduardo Gomes e o candidato do PSD, Cristiano Machado. O segundo governo de Vargas foi muito marcado por uma forte crise política que abalou a sustentação de seu governo e por inúmeras polêmicas em torno da política econômica adotada. Economicamente, Getúlio Vargas alinhava-se a uma postura mais nacionalista, sobretudo na exploração dos recursos nacionais. Nesta questão, destacava-se a polêmica em torno da criação da Petrobras. Em 1953, após uma extensa campanha popular que tinha como lema "O petróleo é nosso", a criação dessa estatal que monopolizava a exploração de petróleo no Brasil desagradou fortemente certos grupos da política brasileira, alinhados com interesses estrangeiros. A postura de intervenção dos estados na economia era outra questão, que incomodava bastante. Essas polêmicas fortaleceram um antiguismo no Brasil, e Vargas teve de lidar com denúncias frequentes de corrupção e tentativas de implantar uma ditadura sindicalista no país. Vargas também teve que lidar com a insatisfação popular por conta da alta inflação, que destruiu o poder de compra do trabalhador. A resposta de Vargas foi a nomeação de João Goulart, o político gaúcho com alto poder de negociação com os sindicatos, para o Ministério do Trabalhador, e a aprovação proposta de aumentar em 100% do salário mínimo. Isso gerou profunda insatisfação nos militares, que criticavam intensivamente Vargas e nos unionistas. Um dos maiores nomes do antiguismo foi Carlos Lacerda, jornalista e dono da tribuna da imprensa. Esse jornalista foi, inclusive, o pivô da crise do governo de Vargas.
Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi atacado na porta de sua casa, na rua Tonelore, em Copacabana, Rio de Janeiro. As investigações descobriram que Gregório Fortunato, chefe da segurança do Palácio Presidencial, havia sido o mandante do crime. Vargas passou a ser bombardeado por pedidos de renúncia, até que, em 24 de agosto de 1954, cometeu suicídio na porta do Palácio do Cadete. Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961. A posse de Juscelino à presidência do Brasil só foi possível graças ao esforço de Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, que organizou o golpe preventivo de 1955, o qual acabou com qualquer possibilidade de golpe contra o político mineiro. Essa ação foi tomada pelo fato de terem acontecido entre 1954 a 1955, movimentação de golpistas para impedir a realização da eleição de 1955 e para impedir a posse de JK, Juscelino Kubitschek, vinculado à chapa do PSD e do PTB. Foi eleito presidente após derrotar seus adversários, Juarez Távora, da UDN, e Adhemar de Barros, do PSP. Seu governo foi marcado pelo desenvolvimento, ou seja, por posturas econômicas que buscavam o crescimento da economia e da indústria no país. Para alcançar esse desenvolvimento, foi criado um plano de metas que estipulava investimentos em áreas cruciais do país, como energia e transporte. O resultado dos 5 anos de governo de JK na economia foi um crescimento anual médio do PIB de 7% e um crescimento industrial de 80%. Outro destaque desse governo foi a construção da nova capital, Brasília. A obra aconteceu em tempo recorde e envolveu um monte ginásticos de dinheiro. Apesar dos resultados positivos, esse governo também ficou marcado pelo crescimento da desigualdade social no país e por problemas graves, como baixo investimento na educação e na alimentação, que permaneceram como gargalhos da nossa sociedade. Jânio Quadros, de 1961. Jânio Quadros foi o primeiro e único político que a UDN conseguiu eleger no país durante a Quarta República, que foi escolhido como o candidato do partido por indicação de Carlos Lacerda, do líder do conservadorismo no país. Na eleição presidencial de 1960, Jânio Quadros derrotou Henrique Teixeira Lott, da chapa PSD e PTB, e também Adhemar de Barros, do PSP. O governo de Jânio foi curto, com a duração de quase 7 meses, e entre esse período, o presidente acumulou polêmicas com a população e com seu partido, da UDN. Na economia, tomou medidas que eles fizessem que aumentaria o preço dos combustíveis e do pão. E também tomaram outras medidas polêmicas, que foram a proibição do uso de biquíni e a condecoração de Che Guevara, né, que era do líder da luta revolucionária da América. E esse último fato enfavoreceu seu partido, que era ideologicamente conservado e isolado politicamente o presidente. A saída encontrada por Jânio foi renunciar à presidência no dia 25 de agosto de 1961.
A sua renúncia é interpretar pelos historiadores como uma tentativa fracassada de autogolpe, né? E dessa forma o país foi jogado em uma crise política sobre a sucessão presidencial. João Goulart, de 1961 a 1964. O governo de Jango, apelido de João Goulart, foi um dos mais atribulados da história do país. Sua pose aconteceu em meio a uma campanha política conhecida como a Campanha da Legalidade, e a qual defendia Jango, vice de Jânio, fosse empossado presidente do Brasil. A luta entre legalista e golpista quase arrastou o país para uma guerra civil. Jango assumiu a presidência em 7 de setembro de 1961. Em um regime parlamentarista, apesar dos poderes políticos presidenciais estarem minados pelo parlamentarismo, a partir de janeiro de 1963, o presidencialismo teve seus poderes recuperados por meio de um plebiscito votado pela população. Assim, Jango teve poderes para tentar implantar a reforma de base, um conjunto de reformas estruturais em áreas vitais do país, como o sistema tributário e eleitoral, ocupação urbanas e etc. E a reforma agrária e a forma como ela seria conduzida no país representado o grande debate das reformas da base, o qual desgastou e isolou politicamente João Goulart. Em virtude disso, seu partido, o PTB, perdeu o apoio do PSD, que se bandeou para o lado dos udenistas. E, sendo assim, enquanto as tentativas das reformas eram debatidas, eles organizavam secretamente no país um golpe contra o presidente. Essas conspirações contavam com a participação de militares e civis, e principalmente do grande empreendedorismo, do grande empresariado. Essa conspiração golpista recebeu apoio financeiro dos Estados Unidos, que inclusive injetou dinheiro em candidaturas conservadoras na eleição de 1962. Formaram-se, então, dois grupos que passaram a organizar golpes e difundir um discurso para destruturar a base do governo com a população. O IBAD, que é Instituto Brasileiro da Ação Democrática, e o IPES, Instituto da Pesquisa e Estudos Sociais.